Olá, você do quinto ano, bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos falar de algo que nós já estamos falando há um tempo, né? Mas é muito importante para o seu conhecimento sobre programação de robótica. Vamos falar um pouquinho sobre o modo simulador, tá? Esse modo simulador aqui da programação de robótica, como vocês viram, nós temos ele aí. Vou aumentar aqui a minha tela para você visualizar melhor. Nós temos ele aqui com toda a informação para você conhecer sobre o que é esse modo simulador. Que programa é esse? De que forma nós vamos estudar com o modo simulador? O que nós vamos aprender a respeito? Então, na robótica, a programação serve de elo entre a mecânica e a eletrônica, uma vez que se torna inviável criarmos um circuito eletrônico para cada objetivo diferente. Então, vem-se optando por criar um circuito que possa atender a várias aplicações diferentes. Com isso, ao invés de termos várias linhas de montagem para vários circuitos diferentes, temos apenas uma linha de montagem que sirva para vários propósitos diferentes. Representa uma simplificação no processo e também um custo menor. Esse circuito multiuso deverá ser, então, programado para interpretar as entradas, como sensores, e, em resposta, acionar saídas, como luzes ou motores. A programação, então, irá servir como uma ponte entre o circuito e as suas saídas, para, então, acionar as entradas como desejado. O Modelic System trabalha com os chamados fluxogramas, que é, para você visualizar melhor aqui, tá? Que é uma forma gráfica de visualizar um programa de forma descomplicada. Com ele, podemos entender de maneira fácil um processo acompanhando cada passo dele. O Modelic System, além de programar os microcontroladores Modelix, também serve de plataforma para criar simulações em cenários interativos, que podem aperfeiçoar o aluno no uso do programa sem a utilização de componentes físicos. Este recurso visa tornar a programação algo mais concreto para alguém que está começando no mundo da programação. Nessa apostila, iremos trabalhar com a simulação de cenários, uma introdução sobre o programa que o aluno possa criar aí diferentes projetos no futuro. Então, como vocês já viram anteriormente, essa é a carinha do nosso Modelic System, a carinha do nosso recurso de programa, simulação, tudo que nós utilizamos o nosso Modelic System Pro é este aqui. Então, quando nós abrimos com este ícone aqui, nós temos essa interface. Neste caso, nós iremos trabalhar com o quê? Com simulação. Então, nós vamos abrir a nossa primeira simulação, que no caso nós vamos trabalhar o farol parar. Então, após selecionarmos o cenário, clicamos em OK e então o programa irá abrir a janela do cenário automaticamente. Esse cenário aqui é o que vai se abrir. Antes de continuarmos, faremos uma apresentação inicial do programa. Após abrirmos o programa, iremos ter a área de trabalho do Modelic System. Então, nós temos aqui, ó, essa é semelhante à área que você conheceu lá na sala de informática quando abrimos o software. Então, aqui nós temos as ferramentas de edição. Que ferramentas são essas? O que elas significam? Elas são as ferramentas básicas de qualquer software, como cortar, copiar, colar, etc. Então, nós temos aqui do lado o painel de blocos. O que serve esse painel de blocos? No painel de blocos estão agrupados os blocos de ferramentas básicos para a montagem do fluxograma de programação. Painel de estados, que é este aqui, que são listados as entradas e saídas disponíveis do microcontrolador que podem ser controladas e observadas em tempo real. Aqui nós temos o painel de simulação, que o painel de simulação nada mais é do que ferramentas de execução do fluxograma, como executar e pausar. Dentro do painel de blocos, nós temos todos os itens que precisamos para programar. Tá? Ó, painel de blocos, itens para programar. Quais são eles? Olha aqui, esse é o nosso bloco parar, iniciar. Em todos os fluxogramas que iremos criar ou finalizar, usaremos esse bloco aqui. Podem ser colocados múltiplos blocos iniciar.
seus programas serão executados em paralelo. Temos o bloco saída. Uso esse bloco aqui para quê, gente? Para deixar uma saída ligada ou desligadas. Saídas acionam atuadores. Os atuadores são dispositivos que retiram informação do microcontrolador e enviam para o meio. Podem ser informações luminosas, com lâmpadas ou LEDs, informações sonoras, com bips, ou gerar movimento com motores. Ao se utilizar saídas PWM, pode-se variar a luminosidade de um LED ou velocidade de um motor com um percentual. Bloco aguardar, que é esse bloco aqui, esse bloco irá definir o tempo que as saídas que foram ativadas pelo bloco saída irão ficar ativadas. Nós temos também o bloquinho decisão. Esse bloco decisão ele é usado para quê? Quando for necessário adicionar uma condição ao fluxograma. Se a resposta for verdadeira, se sim, determinada tarefa será executada. Se for falsa, se não, será executada outra tarefa. O bloco decisão pode verificar diferentes situações, como o estado de entrada de um interruptor ligado ou desligado, a variação de leitura de um sensor analógico, o sensor de temperatura registra mais ou menos 50 graus. Então, um bloco decisão também pode ser usado para verificar o valor de uma variável. A variável, por exemplo, x igual a 10. Então, todo bloco decisão deve possuir tanto a condição sim, como a condição não para sua execução. Se uma delas não existir, o programa vai apontar o erro. Voltando ao cenário que nós abrimos, ao passarmos o mouse por cima da janela do cenário, aparecerá o botão de mostrar, que é este botão aqui. Então, clicando na palavra mostrar, vamos visualizar o que pode ser ativado no cenário. Então, nós temos aqui, ó, farol, ocultar. Se eu clicar em ocultar, vai ocultar o que eu posso utilizar, tá bom? Então, no painel de status, podemos ativar tudo manualmente, clicando sobre a palavra farol. Então, nós temos aqui, ó, a palavra farol. E nós temos o nosso ambiente de simulação. Tá? Então, vamos lá. Farol parar. Essa primeira simulação que abrimos irá se tratar de quê? Do controle de um farol. O farol irá ficar piscando para alertar os motoristas que se aproximarem do cruzamento. Então, todo programa em que trabalharemos começará sempre pelo bloco iniciar, parar. Então, o bloco é este aqui, ó. Nós usamos sempre este bloco para quê? Para isso, nós devemos arrastar o bloco iniciar, parar, que vai abrir essa janela aqui. Essa janela aqui de comando do trabalho, fazendo aparecer essa janela aqui, nós temos que iniciar a programação. Então, quando clicamos em iniciar, nós vamos utilizar o botão com a função iniciar e damos, então, o OK aqui. Nessa outra parte, então, primeiramente, faremos o farol acender. Geralmente, quando arrastamos os blocos para a área de trabalho e deixamos eles próximos aos blocos colocados anteriormente, a conexão das linhas entre os blocos será feita automaticamente. Quando isso acontece, o contorno do bloco ficará laranja. Como você pode perceber aqui nessa imagem, nós temos aqui demonstrando para vocês, tá bom? Então, para essa ligação ser feita, necessitamos arrastar o bloco saída para a área de trabalho e soltar o bloco logo abaixo do botão iniciar, aonde vai abrir essa janela de edição. Nós vamos clicar em ligar e OK. Então, depois precisaremos que o farol fique ligado por um certo período de tempo. O tempo de execução entre cada bloco é extremamente pequeno, portanto, precisamos inserir um tempo de espera depois da ação. Para isso, arrastamos o bloco aguardar. Como vocês podem perceber, este é o bloco aguardar. E quando nós posicionamos ele abaixo do bloco saída, vai aparecer então a nossa caixinha aqui de edição. Na janela de edição, nós vamos colocar o valor de 0,5 e clicar em OK. Isso vai fazer o farol esperar por meio segundo após ser ligado. Ok? Feito isso, nós vamos, depois de um certo tempo, esse certo tempo aceso, o farol precisa apagar. Então, para isso, nós vamos clicar em um outro bloquinho, saída, vamos inseri-lo aqui abaixo do último bloco de aguardar
E na janela de edição que se abre, vou clicar aqui em farol desligar e em OK. Isso vai fazer o farol desligar. Então, depois disso, vamos precisar que o farol fique desligado por outro período de tempo. Então, para isso, nós vamos arrastar um outro bloquinho, aguardar. Em seguida, esse bloquinho vai vir aqui embaixo, tá bom? Do bloquinho saída. E esse bloquinho vai abrir a janela de edição. Vamos colocar novamente 0,5. Isso vai fazer o farol se manter desligados por outros 0,5 segundos. Após isso, queremos que o ciclo se reinicie. Para isso, vamos ter que adicionar manualmente uma linha ligando o último bloco de aguardar e o primeiro bloco de saída. Para isso, nós vamos usar essa ferramenta aqui, que é chamada de linha. Vamos clicar na ferramenta. Então, quando clicamos no último bloco de aguardar, ela fica verde. Então, clicaremos no primeiro bloco de saída, mandar farol ligar. Então, utilizaremos o mesmo procedimento, tanto para ligar os blocos do fluxograma, se necessário, e o fluxograma final vai ficar assim, ó. Então, iniciar, mandar farol ligar, aguardar meio segundo, mandar farol desligar, aguardar meio segundo e começar novamente. Então, esse fluxograma, portanto, irá ligar o farol, esperar meio segundo, desligar o farol, esperar mais meio segundo e então começar novamente a sequência. Então, no painel de simulação, podemos executar o fluxograma e enxergar em tempo real em qual estado a simulação está. Para isso, nós clicamos no botão executar. Também podemos pausar a simulação, no botão pausar, acelerar ou desacelerar a execução do programa, parar o fluxograma no botão parar, ou executar o fluxograma bloco por bloco manualmente, tá bom? Para que possamos usar o botão próximo bloco, devemos executar o programa, pausar o programa e então executar o programa manualmente bloco por bloco. Nós temos aqui o cenário demonstrando para você o nosso fluxograma em forma de loop, o cenário aberto demonstrando aqui para você ele apagando e acendendo durante o tempo que foi determinado. Nesse programa em particular, não foi usado o bloco parar, né? Com a opção de parar, que é o bloco iniciar, parar também tem essa opção. Por isso que o programa trabalha com o chamado loop. Loop é uma sequência fechada, onde no final ele sempre volta para um estado anterior. Portanto, o nosso fluxograma iria, em teoria, funcionar infinitamente até que nós parássemos ele. Vamos ver agora com o farol de cruzamento, tá bom? Então, para essa aula, usaremos o cenário faróis de cruzamento do simulador Modelic System. Então, o farol de cruzamento é o nosso próximo simulador. A proposta para essa aula é criar um fluxograma que controle 2 faróis em cruzamento entre a rua controlada pelo farol 1 e a rua controlada pelo farol 2, onde será permitido apenas o fluxo de carros em uma rua por vez. A rua controlada pelo farol 1 é maior e possui um fluxo de carros maior, portanto, deverá ficar um tempo maior no verde. Em contrapartida, o farol 2 ficará mais tempo no vermelho. O farol 1 deverá permanecer 15 segundos aberto e o farol 2 deverá permanecer 10 segundos aberto. E cada farol deverá ficar 5 segundos em amarelo. Então, nós temos aqui, ó, farol, vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo, verde e farol. Então, primeiramente, nós usaremos o bloco iniciar, parar, para começarmos nosso fluxograma. Então, nós temos aqui a caixa de edição. Em seguida, usaremos o nosso primeiro bloco de saída, arrastando ele embaixo do bloco iniciar, parar. Para iniciarmos o funcionamento do farol, começaremos acionando o verde do farol 1 e o vermelho do farol 2 na janela de edição do bloco de saída. Então, aqui, ó, nós temos vermelho e verde ligado. Então, nós temos aqui a simulação mostrando para vocês. O farol deve se manter nesse estado por 15 segundos. Para isso, usaremos um bloco aguardar, que deve dar um intervalo de tempo de 15 segundos. Depois dos 15 segundos, no farol 1, o verde se apagará e o amarelo irá acender. Para isso, usaremos outro bloco de saída, como demonstrado aqui na imagem.
Então, nós temos aqui, ó, o farol 1 ficará durante 5 segundos com o amarelo ligado, portanto, colocamos outro bloco de aguardar, que deu um intervalo de 5 segundos. Então, nós temos aqui esses 5 segundos, nesse bloquinho aqui de aguardar. O próximo estado que devemos implementar é, no farol 1, apagar o amarelo e acender o vermelho. E no farol 2, apagar o vermelho e acender o verde. Para isso, utilizaremos outro bloco de saída abaixo do último bloco de aguardar, que faça essas alterações aqui. Então, aqui, como demonstrado para vocês no cenário, para a rua controlado pelo farol 2, ela deverá ficar em verde por 10 segundos. Então, colocaremos um outro bloco de aguardar embaixo do último bloco de saída. Então, aqui nós vamos colocar 10 segundos e deu OK. Após isso, no farol 2, desligamos o verde e ligamos o amarelo. Portanto, usamos outro bloco de saída embaixo do último bloco de aguardar. Está aqui, ó. Vai abrir essa janela de edição. O verde, o 2 do verde desligar e o 2 amarelo ligar. E OK. O amarelo do farol 2 deverá ficar ligado por mais 5 segundos. Portanto, vamos colocar outro bloquinho de aguardar aqui, colocar 5 segundos e OK. Após isso, o que precisamos fazer é um bloco que apague o vermelho do farol 1 e o amarelo do farol 2. Então, nós vamos colocar um bloquinho de saída. E vamos o quê? Colocar aqui, ó, vermelho desligar, amarelo desligar do farol 1 e do farol 2. Então, no final, resultaria que todas as luzes estariam apagadas. Mas como o próximo estado seria ligar o verde do farol 1 e o vermelho do farol 2, coisa que nosso primeiro bloco de saída já faz, podemos, com a ferramenta de linha, ligar diretamente o último bloco de saída com o primeiro bloco de saída, como está demonstrando essa linha vermelha aqui, ó. Com isso, fechamos o ciclo com um loop, que vai continuar operando o farol indefinidamente, ó. Então, nós temos aqui nesse modo simulador essa demonstração que você pode executar a partir desse loop que foi criado com essa programação aqui. Agora, nós temos mais uma aula sobre farol. Nesse exercício aqui do farol, nós vamos controlar um farol costeiro para ajudar a orientar os navios à noite. Então, nesse, nós iremos usar o simulador farol do Modelix System. Então, esse farol aqui é um outro tipo de farol. É o farol que orienta navios à noite. Então, esse farol deve ficar aceso e emitir sons por meio de uma sirene. E apenas na parte da noite, além de acender as próprias luzes internas do farol, para que o próprio faroleiro possa trabalhar. O farol e a sirene devem funcionar de forma intermitente, ou seja, devem acender e apagar em um curto período de tempo. Todo o funcionamento da torre irá depender se há a presença do sol ou não. Isso servirá para introduzir o bloco de decisão. Então, nós temos aqui, ó, o cenário do farol, ocultar, sol, farol, luz, sirene. Então, nós temos aqui, ó, a entrada que vai ser o sol e saída, farol, sirene e luz. Tudo que pode ser acionado no cenário, incluindo entradas e saídas. Observando o painel de estados, podemos notar a presença, um recurso que não estava disponível nos cenários anteriores, a leitura de entradas. As entradas servem para trazer informações de leitura para sensores, para que o programa possa interpretar as informações e acionar as saídas de acordo com a leitura. Os sensores são dispositivos que trazem informação do meio externo para o microcontrolador. Um exemplo de sensor é o sensor de presença. Através desse dispositivo, é possível saber se há algum dentro da área de alcance do sensor e enviar essa informação para o microcontrolador que deverá tomar uma decisão. Então, existem dois tipos de sensores, os digitais e os analógicos. Os digitais que transmitem apenas duas informações, ligado ou desligado. Já os analógicos transmitem uma faixa de valores, como, por exemplo, a temperatura, que vai assumir valores como 10, 20, 30, etc.
As saídas acionam atuadores, que são dispositivos eletrônicos que atuam de alguma forma com meios LEDs, por exemplo, são atuadores visuais, pois interagem com o meio através de um sinal luminoso. Os VIPs atuam como sinal sonoro, os motores são atuadores de movimento. Nós temos aqui um exemplo, uma ilustração. A entrada, no caso, é o sol, a saída, o farol, a sirene e as luzes. Esse é um painel de estados da nossa simulação. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse programa, nessa utilização aqui do nosso programa, o quê? O bloco que irá interpretar as informações vindas dos sensores, que é esse bloco aqui, decisão. Ele fará comparações com as informações presentes nas entradas, determinando uma condição a ser atendida. A partir daí, verifica qual caminho o programa deve seguir de acordo com o atendimento ou não da condição. Após colocarmos o bloco decisão na área de trabalho, podemos ver que ele pode trabalhar de duas maneiras, dependendo de como a entrada envia as informações. Aqui ele pode comparar se o ligado ou desligado. Então, é muito importante conhecer esse bloco de decisão. Nós vamos parar por aqui nesta aula. Na próxima aula, nós vamos construir todo esse cenário para que você possa entender, para que você possa compreender como funciona essa programação, esse cenário do farol aí, que vai orientar os marinheiros, os navios, e, enfim, que ele é diferente dos demais faróis que nós já trabalhamos nessa aula. Então, aguardo você aí na nossa próxima aula, turminha. Um grande abraço para vocês.